Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Menos 10, um podcast aqui com alunos e alunas que passaram pela minha mentoria, que emagreceram 10 quilos ou mais usando as técnicas da mentoria e agora eles estão aqui para ensinar um pouco para você também, para contar um pouco da sua história, para mostrar quais foram as dificuldades, quais foram as grandes conquistas e tudo aquilo que realmente fez diferença na prática, no dia a dia dela, para que possa inspirar você também. Hoje a gente está com a Solange aqui, que emagreceu mais de 20 quilos. É isso, Solange? Isso, professor, mais de Quantos 20 quilos deu no quilos. total? Foi 22,3 kg em 2 anos. Legal, muito bom. 22 quilos é algo que realmente transforma totalmente a vida da pessoa, né? E a gente vai conversar com você e contar um pouco da sua história, Solange. E eu queria que você começasse pelo início realmente ali, como que tudo começou, qual que foi o ponto de partida para você decidir começar a emagrecer? Bom, o ponto de partida é sempre aquilo que todo mundo diz: ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Comigo não foi diferente, eu fui pela dor. Eu tenho uma amiga em comum que é sua aluna já faz um tempo, a Mara Lúcia. A Mara Lúcia já vinha perdendo bastante peso e ela vivia me chamando para ir, mas eu vivia fugindo dela igual o diabo foge da cruz. E aí, quando foi um belo dia, 47 anos, muito obesa, sempre fui uma pessoa muito gordinha, desde pequenininha que eu me entendo por gente, eu fui aquela criança bem gordinha. Ao longo da minha vida, eu já havia feito algumas loucuras, como dietas loucas, tomar remédio de emagrecer, e você emagrece, mas quando você para no dia seguinte, você começa a recuperar tudo de novo. Enfim, e eu já tinha decidido há muitos anos que eu não ia fazer mais essas coisas, mesmo que eu tivesse que morrer gordinha. Eu também não acreditava totalmente no emagrecimento pelo emagrecimento. Sozinha, enfim, eu nunca acreditei nisso. O senhor me fez acreditar. E aí, a minha pressão começou a subir. Eu sempre tive pressão alta e eu comecei a subir a pressão. Comecei a medir minha pressão alta. Dor na nuca, os outros falavam média pressão, eu media a pressão alta. Até que eu decidi procurar um médico, com 47 anos, para esse médico me receitar um remédio de pressão. A família do meu pai, todo mundo morre de ataque cardíaco e morrem jovens. É, Meu pai morreu com 65, mas a maioria dos meus tios e a minha avó, mãe deles, tudo morreu muito novo, 48, 55. Ninguém chega nos 70 anos, é uma coisa absurda. Todo mundo morre de problemas cardíacos. Então, eu também, baseada no histórico, eu procurei um cardiologista. E quando eu procurei o cardiologista, ele me disse que ele se recusava a me receitar um remédio enquanto eu não fizesse, mesmo que fosse só uma caminhada, qualquer exercício físico. Eu tinha aversão a todo tipo de exercício físico. Eu costumava brincar que se o médico me obrigasse a fazer exercício físico, eu iria me matricular no caminhão do gás e água para me carregar e descarregar. Porque de trabalhar eu gosto, mas de malhar eu não gostava. Não gostava, porque hoje eu adoro. Bom, eu então voltei do médico, da consulta médica, sem receita de remédio de pressão, sem nada, e esperei os 30 dias que eu deveria retornar. Retornar e dizer para ele que eu estava fazendo caminhada. Todos os dias eu marcava que eu ia fazer a caminhada, mas todos os dias tinham alguma coisa. Era o aniversário de um, era uma visita que vinha, era um cliente que ficava até mais tarde. Passou os 30 dias, passou 33 dias e nada deu ir, e eu também perdi o retorno da consulta. Ninguém me cobrou, eu também não voltei, e a pressão tá lá, sozinha, silenciosa, esperando para dar o bote, como é o caso das pressão alta por aí. É infarto, é derrame, é isso tudo. E eu sabendo plena consciência disso. Até que no dia 33, eu olhei e falei, meu Deus, hoje fez 33 dias, eu não fiz, eu não fui, eu vou ter que procurar outro cardiologista para receitar o remédio de pressão. Era nisso que eu já estava pensando. Aquele não quis me dar, vamos caçar outro que não vai mandar me obrigar a eu fazer um exercício. Aí a Mara, que é minha cliente, eu sou cabeleireira, a Mara veio aqui e me falou, me chamou, e a Mara estava linda naquele dia, ela estava fazendo uma dieta e ela estava assim
bem bacana, sabe? Bem bonita. Ela tinha comprado uma roupa nova, daquelas que ela não costumava usar. E eu achei ela linda. Eu e as meninas aqui começamos a elogiar e ela me disse que estava lá e que fazia mentoria e tal. E que ainda falou: é naquele que eu vivo te chamando, ele é ótimo, ele é maravilhoso, vamos. Eu fui e contei para ela que ainda hoje eu estava pensando em procurar outro médico cardiologista. E contei a história do primeiro médico. E ela falou: não, eu não aceito, vamos amanhã. Fala para mim que você vai amanhã. Aí eu ainda fui e falei para ela: mas amanhã é quinta, deixa eu ir na segunda. Ela: não, você vai amanhã. E eu fui, numa quinta-feira, dia 4 de. Dia 6 de maio, fez frio, eu não queria ir, porque a gente fica inventando um monte de desculpas para a vida da gente. Essa que é a verdade. Uma hora é frio, uma hora é calor, uma hora é aniversário de um, uma hora é o cliente que chegou até mais tarde. A gente fica se deixando para depois. Mas a Mara não me deixou desistir e no outro dia eu fui. Eu não tinha tênis, eu não tinha roupa, depois eu quero mostrar a foto aqui do primeiro dia. Eu fui com um tênis qualquer da minha filha, eu nunca tinha tido um tênis na minha vida, eu usava só sapatos, sandálias. Eu fui com uma roupa qualquer, que não era uma roupa de academia, com um sapato emprestado, que não era um sapato com um tênis confortável. E de lá para cá mudou a minha vida. No início, era tudo tão difícil, eu não tive uma constância. Eu faltei várias vezes, depois eu mudei para outro horário da noite. No horário da noite eu mais faltava do que ia. Eu fiquei uns 20 dias e a Mara me cobrando porque ela via as fotos do senhor. Todo dia o senhor tira foto. E eu falava para ela: "Não, mas não é sempre que eu tiro foto". Ela falava: "Tá bom, mas onde você foi?". Aí eu: "É onde eu não fui". Realmente não era sempre que eu tirava as fotos, mas às vezes eu realmente não ia. Aí ela começou: "Onde você foi?". Eu: "Ontem eu não fui". Ela: "Então hoje você vai, né?". Aí hoje eu pensava: eu vou ter que ir porque a Mara vai me perguntar amanhã. E eu ia. Não foi fácil, não. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer para todo mundo: as pessoas gostam de esperar criar coragem para ir. Eu fui sem coragem mesmo, eu só fui. No começo eu não tive uma constância todos os dias, não fui disciplinada desde o início, mas continuei indo, continuei gostando, fui melhorando. Com os 30 dias você começa a ver a diferença no seu corpo, e aí isso te dá ânimo. Quando você começa a colher os resultados, aí você te dá ânimo. Aí eu comecei a fazer as dietas, eu comecei. Aí você fica assim: hora você faz dieta, hora você fica indisciplinado, você vai numa pizzaria, numa coisa desse tipo. Eu tô falando pizzaria, mas não necessariamente eu gosto de pizza, tá, gente? Mas outras coisas que cada um gosta. É, enfim, o tempo foi passando E só um e quando. parênteses aqui, Solange. Sim, Assim, um detalhe muito importante aí da sua história que eu até gosto de contar para as pessoas e mostrar como exemplo é que as pessoas às vezes acreditam que o emagrecimento ou que quando você começar a treinar, fazer qualquer coisa, vai ser uma linha reta e crescente, assim, né? Você vai começar e de repente você vai mudar tudo de uma vez. A Solange, não, né, para quem está assistindo aí, ela é minha aluna presencial também, né? Ela começou, ela passou pela mentoria, mas antes de passar pela mentoria, ela foi minha aluna presencial mesmo no grupo de treinamento funcional que eu tenho. Nos primeiros dias, a Solange, ela falava assim: "Professor, hoje já tá bom, né? E eu vou embora". E ela nem terminava o treino, ela fazia, sei lá, uns 20 minutos, 30 minutos de treino, e ela foi embora. Aconteceu isso, acho que umas duas, três, quatro vezes ali, que ela, nos primeiras semanas dela, nos primeiros dias ali, ela nem terminou o treino inteiro, e ela foi embora. E aí, igual ela tá falando, vai, falta, e faltava alguns dias, voltava, porque não, nunca vai ser uma mudança linear, gradativa. E aí, o que ela não, falou é uma das coisas que eu mais ensino, por exemplo, dentro da mentoria. Nada é mais motivador que o resultado. Por isso que quando a gente começa um processo de emagrecimento ou começa qualquer coisa, você tem que entrar mesmo de cabeça no negócio, porque o mínimo resultado que você tiver vai renovar sua motivação e vai fazer você ficar mais animado. Quando você percebe uma roupa que não estava servindo, voltou a servir, isso motiva. Quando você percebe que antes você não conseguia fazer determinado exercício, agora já consegue, isso vai motivando. E aí isso vai virando uma bola de neve até que chegue no ponto ápice aí. Então a Solange, ela não começou e de repente ela começou não, hoje, um mês depois ela estava super disciplinada e fazendo tudo. Isso foi uma não. construção ao longo do tempo, teve altos e baixos nessa. Teve, teve.
Teve muitos altos e baixos. Quando eu fiquei no período que eu fiquei à noite, depois eu voltei para de manhã. O período que eu fiquei à noite foi o período mais doloroso. Eu passava o dia todo me sentindo um cordeirinho que tinha que ir para o abate sozinho, mas com a consciência de que eu estava indo para o abate. Eu passava o dia todo trabalhando e pensando: meu Deus, eu tô tão cansada e à noite eu ainda vou ter que ir para esse troço. Era assim que eu chamava o funcional. Eu não dizia vou ter que ir para o treino, como eu digo hoje. É, Até que chegou um ponto, eu passava o dia inteiro sofrendo porque eu tinha que ir. Depois que eu ia, eu notava que eu sentia um certo prazer. Eu sentia orgulho de eu ter ido as poucas vezes que eu ia, porque eu também faltava bastante, tá? Principalmente quando foi à noite. Mas eu sentia uma satisfação de fazer a coisa certa, sabe? De falar, puxa, eu fiz, eu fui, eu fiz. Não foi fácil, mas eu fui. Então, com uns 20 dias, eu falei para minha filha, eu vou voltar para o de manhã. Minha filha falou, mas mãe, a senhora está sofrendo para acordar às 4h30. Eu fui, falei, pois é, Nath, mas eu também estou sofrendo para ir à noite. E de manhã, pelo menos, eu não vou pensar. Eu só vou esse celular despertar, eu vou meio dormindo mesmo. Bom, gente, quero dar um depoimento pessoal. Eu levanto cedo, deixo minha roupa preparada. Quando o celular despertava, hoje não, hoje eu já acordo antes do celular, tá? Mas quando o celular despertava, eu começava a vestir a roupa mesmo, ainda cochilando, com o olho fechado ali, eu vestia a roupa e eu só ia. Eu não tinha tempo de pensar para onde que eu estava indo, o que que eu estava indo fazer. E quando eu voltava com esse prazer, essa satisfação. Talvez o professor vai saber, isso deve ser os tais hormônios aí do prazer, da satisfação pessoal, enfim. Eu voltava e eu passava o dia feliz por eu ter feito o que eu precisava que eu tinha que fazer, o que eu sabia que eu precisava fazer. Então, assim eu continuei. De manhã eu falto muito menos. Às vezes ainda estava chovendo, eu ficava com preguiça, eu virava para o canto e nesse dia eu não ia, mas é muito pouco os dias que realmente está chovendo às 5 da manhã. E eu passei a ter uma constância. No final deste um ano, eu havia perdido quase 10 quilos. E boa parte da minha família que me viu nas festas de final de ano não me reconheceram. Então, assim, 10 quilos foi a revolução da minha vida. Mas eu ainda precisava perder muitos quilos. E eu não acreditava que eu conseguisse chegar lá. E foi assim que eu fui para a minha segunda mentoria. Nesse intervalo, eu passei por uma mentoria de 3 meses com o professor Diego, e foi em conjunto com a Mara, foi eu e a Mara juntas que fizemos. E também foi a revolução, a mentoria na minha vida. Eu viajei, inclusive, durante a mentoria. Eu viajei para a praia. Uma vez por ano eu tiro férias de uma semana e eu viajo. E lá na praia foi muito bacana, porque quando eu fui preocupada se eu ia conseguir manter a dieta fora de casa, na praia, né? E o mais engraçado é que na praia eu ficava procurando coisas saudáveis. E vocês não vão acreditar. Existe uma infinidade de coisas saudáveis para comer na praia. Eu acho até que tem mais coisa saudável do que coisa problemática, vamos chamar assim. Milho, tem, meu Deus, o que mais eu comia? Eu comia muito milho cozido na praia. Tem carne, Tem tem arroz, camarão. feijão. Tem camarão no vapor, ao invés de apenas o camarãozinho frito com batata frita. Tem muita coisa mesmo. E eu consegui manter. Mais do que isso, durante 3 dias lá tem fuso horário. Eu tentei acordar de manhã, eu fui para o Nordeste. Só que lá o sol nasce 3 da manhã. Quando eu acordava, o sol já estava rachando, eu desistia. Durante 3 dias eu não corri na orla, mas eu queria muito correr na orla. Até que eu falei, eu vou correr à tarde. E eu fui no fim do dia e eu corri 4 dias seguidos. Eu corri 5 quilômetros na orla da praia, que aliás é maravilhosa. Eu estava em Maceió, então também foi uma coisa muito prazerosa. E mais uma vez eu senti o prazer de fazer o que eu tinha que fazer, de fazer a coisa certa. E quando você sente esse prazer, deve ser endorfina. Fala aí os nomes dos hormônios, professor, que libera, que é esse que traz esse prazer, essa satisfação pessoal para a gente. Dopamina e endorfina. É.
E quando eu sentia esse prazer de fazer a coisa certa, eu acredito que deve ser igual as pessoas viciadas em droga, né? Mas era aquela coisa boa. Quanto mais eu fiz, mais eu senti vontade de fazer. Até que no último dia, eu queria correr de madrugada, eu levantei 3:30 da manhã e eu corri 5 quilômetros. Ai, foi maravilhoso. Bom, gente, eu também não corro 5 quilômetros sem parar. Eu corro, caminho, corro, caminho. Eu gosto de falar isso porque as pessoas falam, eu não vou aguentar correr. E eu falo, 5 quilômetros todo mundo vai. Não é correr constantemente, é correr, parar, caminhar, aí você corre mais um pouco, caminha, você vai aprendendo a tomar fôlego. Então, eu também gosto de dizer exatamente o que aconteceu comigo, porque sim, eu quero sim motivar outras pessoas e eu acho que isso é motivador. Assim como eu quis dar essa entrevista, eu falo muito sobre a minha jornada até aqui. E principalmente, eu sou eternamente grata à Mara, que não desistiu de mim, não desiste até hoje, e ao professor Diego, que tem essa mentoria maravilhosa e que dá para ver que ele faz por amor. É por amor mesmo. Legal. E É, qual que foi a primeira grande mudança que você percebeu, Solange? bom, quando você começa a ver o seu corpo mudar, até então eu não tinha feito dieta, era só os treinos. Mas quando você começa a ver o seu corpo mudar, você quer fazer uma dieta. Você quer, ainda que seja só desistir de um refrigerante ou só desistir de uma pizza, enfim, você quer diminuir alguma coisa. E comigo foi assim. Eu não parti para uma dieta, pá. Eu simplesmente diminuí o refrigerante, diminuí uma pizza, diminuí o doce. O doce, ai, eu amo doce, tá, gente? Eu ainda amo o doce. Não, não deixei de amar. Eu apenas aprendi que quem tem que controlar o que eu como ou não sou eu, e não eles têm que me controlar. Ainda hoje, eu mantenho chocolate de vez em quando na minha casa, especialmente quando eu vou lá nas Americanas, eu compro bastante, eu trago, eu guardo, mas isso não é mais aquela coisa do, nossa, o chocolate está ali, eu tenho que comer. É aquela coisa do, eu posso comer um chocolate domingo, eu posso comer uma vez por semana, mas eu não posso comer mais todos os dias, como era antes. Enquanto tiver o chocolate, eu tenho que estar lá comendo ele até ele acabar. Então, assim, a grande mudança foi aí. E aí, de lá para cá, depois que a cabeça muda, o resto fica tudo mais fácil. Aí eu procurei ajuda de novo, quando eu já tinha perdido 12 quilos, e eu travei, eu fiquei por 10 meses parada nos 12 quilos. Mas eu sabia que eu ainda precisava chegar lá. E aí o professor, no dia que eu estava falando com a Mara dentro do carro, que eu estava insatisfeita, que eu queria fazer alguma coisa para me terminar, para me chegar no fim das contas e para me dizer, eu estou satisfeita com o meu corpo, no dia o professor lançou a essa nova mentoria de 6 meses. Eu não estava nem preparada financeiramente para isso, porque eu vinha de um problema financeiro pessoal bem crônico, grave. E aí eu quis muito, eu já liguei para ele e falei, eu quero, não sei como que vai ser, mas eu quero, eu preciso dessa ajuda. E aí eu preocupada aqui como eu ia fazer para entrar nessa mentoria, a minha filha viu e falou, mãe, eu quero te dar de presente. E ela me deu de presente a mentoria. Enfim, eu entrei nessa segunda mentoria e foi que eu acabei de perder o resto dos outros 10 quilos, os quais eu precisava. Hoje, eu estou aqui, tem 18 dias hoje, que eu já com o meu corpo do jeito que eu queria, porém, né, fica pele, fica tudo. Eu fiz uma cirurgia plástica, onde eu retirei pele, eu fiz um pouco de lipo, eu enxertei uma gordurinha no bumbum, eu coloquei silicone, porque no passado eu já tirei peito, gente. Eu tinha tanto peito que eu reduzi o meu peito. Só que depois de emagrecer, o peito da gente desaparece. E eu sempre fui acostumada com peitão, aí eu coloquei silicone, coloquei 400 ml de silicone, estou com 18 dias hoje. Enfim, eu estou muito, muito, muito feliz.
Eu vou mandar o professor por umas fotos aí de antes da mentoria e de antes das minhas plásticas. Eu ainda não tirei foto depois das plásticas, tá? Então, eu quero mostrar o antes das plásticas, porque agora, com as plásticas, de certo modo, para os outros de fora, tudo vai cair na plástica. Vão dizer, não, mas ela fez plástica no corpo inteiro. Sim, fiz. Retirei pele, remodelei um bumbumzinho aqui, coloquei um siliconezinho ali, mas o resto é tudo mérito da mentoria, dos exercícios, de tudo que eu fiz ao longo desses mais de 2 anos. Dia 6 de maio, fez 2 anos que eu entrei para o grupo e que mudou a minha vida por completo. Ah, É que isso. legal. E o mérito é seu também, tá? Tanto de esforço, toda a dedicação que você teve. Isso aí realmente é o que fez toda a diferença para você, tá? E, assim, uma coisa que a gente estava falando antes aqui, né, que é importante as pessoas sempre se lembrarem, né, que não adianta a cirurgia plástica antes da mudança interna mesmo, né? Da mudança de identidade mesmo da pessoa. Então, a Solange, a Verdade. gente pode falar literalmente que ela é uma pessoa antes e outra pessoa depois. Aquela pessoa que não gostava de treinar, agora é uma pessoa que treina todos os dias e vai na academia e faz tudo que tem que fazer. Aquela pessoa que antes fazia tudo por obrigação, hoje ela já faz por prazer, porque ela já entende o benefício daquilo por trás. Então, o que que acontece? Muitas pessoas, às vezes, tentam resolver o problema sem curar a coisa principal mesmo, né? Um exemplo que eu dou, até ontem eu gravei uma aula da mentoria, que eu falava isso aqui, que assim, às vezes a pessoa tenta, se a parede está com uma infiltração e está toda manchada, a pessoa vai lá, pinta a parede, fala, agora o problema está resolvido. Só que a infiltração ainda está lá e ela vai aparecer tudo de novo. É isso que acontece quando você toma remédio para emagrecimento, é isso que acontece quando você faz cirurgia, sem ter mudado quem você é mesmo. Então, se você não tiver mudado a sua identidade, você não for uma pessoa que agora come de forma saudável e tranquila, se você não for uma pessoa que treina, a cirurgia ela é meio que em vão. Ela vai durar por um tempo, é paleolítico, mas logo vai voltar, né? E eu, professor, sou prova viva disso. No passado, a coisa de uns 18 ou 20 anos atrás, eu fiz uma plástica grande. Foi dividida em 3 plásticas. Só que eu só fiz 2 porque eu vi que não estava funcionando. Eu fiz uma primeira, uma lipo no corpo todo, na qual eu sofri absurdamente porque eu estava muito gorda. Depois eu fiz 3 meses depois eu fiz a redução de mamas e a lipo superior do meu corpo e eu nunca parei de engordar. No dia seguinte eu começava a engordar, eu falava para as pessoas e todo mundo falava: "Ah, você tá paranoica, você ficou paranoica com isso". E eu falei: "Não, gente, eu estou vendo". Não conseguia manter. Aí quando chegou na terceira cirurgia, eu simplesmente desisti. A terceira seria a abdominoplastia e o retoque dessa lipo. Só que eu já havia engordado tudo que eu lipei há 6 meses antes. Então eu simplesmente desisti, porque era muito dinheiro, como todo mundo sabe, e eu não estava colhendo os frutos. Então eu desisti da terceira. E agora, durante todo esse tempo, eu não senti mais vontade de fazer plástica. Eu não me arrependo, mas eu não senti vontade de fazer plástica porque eu vi que era assim. A plástica, ela é para corrigir pequenos retoques, ela não é para mudar você. Eu até conheço algumas pessoas que fizeram bariátrica e que voltaram a engordar. Bariátrica é redução de estômago, gente. A gente chama no popular de redução de estômago, mas o nome correto é bariátrica. E eles voltaram a engordar. E muitos até dizem: eu preciso de uma redução no meu cérebro. E eu acho que é isso mesmo. Eu não sei se é redução no cérebro, porque não tem como fazer isso, mas a gente precisa principalmente de uma virada de chave. E isso não acontece no nosso estômago, isso não acontece no nosso corpo. Isso tem que acontecer na nossa cabeça. E enquanto isso não acontecer na nossa cabeça, isso não vai acontecer com o nosso corpo. O corpo, ele é só um corpo, ele constrói, ele destrói, ele aumenta, ele diminui, ele fica bonito, ele fica feio, ele nasce, cresce, envelhece e morre. Mas o nosso cérebro, ele comanda em tudo. É comum você ver uma pessoa muito, muito velhinha, que talvez esteja até passando por problemas de Alzheimer, mas boa parte da construção do cérebro que ele construiu está lá.
ele ainda consegue te dar um conselho bacana, ele ele ainda consegue ter as memórias boas da vida dele. Eu estou falando de pessoas com Alzheimer, porque eu tenho pessoas com Alzheimer na família. Mas eles têm os momentos ainda, eles ainda preservam boa parte da memória que ele construiu, mesmo tendo um problema no cérebro, né? Não sei se eu posso chamar o Alzheimer de um problema no cérebro, mas eu acredito que sim, né? Não estou sendo pejorativa. Então, assim, primeiro a gente tem que acreditar aqui. Eu me lembro que quando o professor me perguntava: "Você acredita que você vai emagrecer?", as primeiras vezes eu disse que não, e eu não acreditava mesmo. Eu não acreditava que eu ia conseguir ficar bonita, essa que é a verdade. Eu queria, mas eu não acreditava. E o professor falou: "Você vai precisar acreditar". E eu comecei a falar para mim mesmo: "Eu vou ficar, eu vou chegar lá". Eu olhava no espelho e eu falava: "Um dia eu vou chegar lá. Não sei quando, não sei que hora, mas que eu vou, eu vou. Eu estou nesse caminho, uma hora eu chego". E eu fui, eu continuei nesse caminho, ora eu parei, ora eu sentei na beira do caminho, que foi as vezes que eu faltei, foi as vezes que eu enfiei o pé na jaca quando eu fui numa festa, ou mesmo aqui em casa. Então eu sentei, eu parei, eu descansei, mas eu não voltei para trás. Assim como uma longa caminhada, e se a gente estiver cansado, e eu chamo isso de enfiar o pé na jaca, quando eu comi demais, que eu não deveria ter comido, mas eu não simplesmente no dia seguinte eu não acordei e falei: "Já que eu comi ontem muito, hoje eu vou comer muito de novo". Não, eu acordava e falava: "Já que eu comi ontem muito, hoje eu tenho que voltar para minha dieta, hoje eu tenho que voltar para minha vida". Uma das coisas que o professor me ensinou na mentoria, que eu adoro mostrar para todo mundo, é que um ano inteiro tem 365 dias, ou às vezes 366. Por mais que eu extrapole, por mais que eu seja festeira, por mais que eu vá a 1 milhão de festas, em um ano, eu não consigo ir em 65 festas. Eu não consigo ter 65 enfiada de pé na jaca. Mas vamos dizer que eu consiga. 65 festa que eu comi o bolo, o docinho, que eu levei até docinho para casa, e que eu comi amanhã de novo o resto do docinho da festa. Se eu ainda fizer isso em 65 dias deste ano inteiro, ainda me sobram 300 dias. E numa conta básica que todo mundo consegue fazer, o que vale mais? 300 dias de vida regrada ou 65, 66 dias de vida desregrada? Então, essa é a minha matemática. Eu ainda me permito a ir numa festa, a comer um doce, a comer o bolo. Não como mais daquele tanto, não. Mas eu ainda como. Eu não deixo de comer o bolo da festa, o docinho da festa. E no dia seguinte eu volto para a vida natural, para a vida fit, como se costuma dizer por aí, para a vida que eu quero ter, para minha vida, pra eu, Solange, dona de tudo das minhas faculdades mentais e sabendo o que eu quero da vida, que é isso. Legal. E a frase que eu gosto de dizer para as pessoas, né? O que importa é o que você faz todo dia, não o que você faz de vez em quando, né? Esse exemplo que E eu dei aí, que a Solange falou, se você faz o cálculo lá, matemático mesmo, você vai ver que se você for em 65 festas, igual ela citou, por ano, dá uma festa a todo final de semana, e tem final de semana que vai ter que ser duas festas. Então, raramente alguma pessoa vai ter durante o ano então, inteiro, 12 meses, uma festa por final de semana e alguns finais de semana, duas festas para ir ali, né? Então, realmente, assim, o grande problema não está nas festas ou na escapada ali, tá no que a gente faz no dia a dia, né? As pessoas às vezes falam para mim muito do Natal, né? Sempre que chega o Natal, as pessoas ficam um pouco desesperadas. Ah, o Natal, o Ano Novo. Aí eu costumo dizer sempre, né? O que importa não é o que você vai fazer entre o Natal e o Ano Novo ali, né? É o que você vai fazer entre o Ano Novo e o próximo Natal, que é isso ali que faz diferença na sua vida. Não aquela semaninha do Natal, aquilo ali não muda a vida de ninguém. Você ganha 1 quilo aqui, outro ali, mas é algo simples e fácil de resolver. Mas o dia a dia é isso que é eu importante. eu até costumo dizer para as pessoas: "Vá no Natal, coma o pudim, o bolo, o pernil,
a pururuca, o que você gostar de comer. Vacina a festa da família, de aniversário do primo, do filho da prima, do sobrinho, e coma. Isso vai te trazer um prazer. E traz. Comer é prazer. Mas amanhã ou depois de amanhã, volte para a vida natural. Então, é isso que eu tenho para dizer para todo mundo. Não é essa festinha, não é só o dia da festinha, como o professor está falando. Um ano tem 52 semanas, acho que se eu não me engano, é isso, né? Isso. Então, assim, realmente eu teria que ir todo final de semana e mais um pouco para uma festa. E ainda assim a gente não vai nisso tudo. Mas ainda que eu vá nesse tanto de festa, ainda que eu coma tudo isso, ainda me sobra 300 dias. E sem dúvida, 300 é muito mais do que 65. Exatamente. E se for para emagrecer também, perdendo o prazer de viver, não vai valer a pena, né? Porque a ideia Eu do falo, emagrecimento é para que você se sinta melhor, não para que você se sinta em uma prisão ou que você se sinta ali, ah, agora é um sacrifício, é difícil. Todo mundo que leva o emagrecimento para o lado do sacrifício geralmente não vai chegar a igual você desiste, chegou. Vai desistir ele no caminho. desiste. Então, por isso, eu não deixei de ir às festas de família, eu não deixei de comer o docinho lá na festa que eu gosto, o bolo. Eu comia menos do que eu comia antes, mas ainda assim eu ia. E cada festa de família é ainda um prazer diferente, porque aí você encontra aquelas pessoas da família que faz tempo que você não vê, e eles vê que você está diferente fisicamente, e eles te elogiam, e a gente também se alimenta deste ego, dessa coisa gostosa. E aí você pensa, o próximo aniversário de tal fulano, mês que vem, eu vou estar ainda mais. E você se esforça mais um pouco para isso. E assim por diante, pelo menos foi assim comigo, gente. Legal, Solange. Assim, sua história realmente mostra muitas coisas aí importantíssimas, tá? A principal delas, e é o que eu foco muito dentro da mentoria, tá? A mentoria, para quem não sabe, ela começa ali com a parte que parece o óbvio, né? Que é alimentação, é treino, mas aí a gente vai aprofundando para o que realmente importa. É foco, disciplina, mudança de comportamento e principalmente a mudança de identidade. E o que realmente transformou a Solange foi essa mudança de identidade. E a gente vê que ela realmente mudou completamente a forma como ela se enxerga, né? Porque mudança de identidade é você se enxergar do jeito que realmente você gostaria de ser, ou do jeito que você realmente é. Então, a Solange, que antes era a pessoa que se enxergava ali como eu vou treinar só por obrigação, ela, por exemplo, uma grande identidade que ela tinha é eu sou muito trabalhadora. Então, na identidade dela tinha eu sou trabalhadora, mas tinha também eu não gosto de treinar. Era parte da Tinha. identidade dela. Eu não gosto É. de treinar, eu não gosto de cuidar da alimentação, eu não gosto de fazer essas outras coisas. A partir do momento que a identidade dela se transformou em eu gosto de eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de treinar, eu gosto de cuidar da minha alimentação, ela percebeu uma coisa importante que é eu sou disciplinada. Não só disciplinada para o trabalho, porque se você já é disciplinada para o trabalho, você só precisa encaixar aquilo para ser disciplinada na alimentação, ser disciplinada no treino e ser disciplinada em qualquer coisa que você vai quiser fazer na sua vida. Então, a disciplina ela é treinável, né? Como eu sempre falo, você aprende a ter disciplina. E isso foi a grande mudança da Solange, a mudança de identidade. Então, você, né, que está assistindo aí, que quer emagrecer também, que está pensando por que, que as coisas não andam, por que, que as coisas não vai. Geralmente o problema não está na dieta, geralmente o problema não está em você no sentido de que eu sou preguiçosa, eu sou isso, eu sou aquilo, mas está no sentido de como você se enxerga e quais coisas tem em volta de você ali que estão fazendo você se enxergar dessa forma. A partir do momento que você muda isso, tudo muda. Aí você aprende o jeito certo de treinar, você aprende o jeito certo de comer, tudo isso é mais simples, porque é preto no branco, faz isso e isso que vai acontecer. O problema maior está dentro da cabeça mesmo. E para a gente finalizar, Solange, tá? Eu queria que você desse um recado, um conselho, né? Se você pudesse agora, pudesse não, né? Agora você está de frente com várias mulheres que estão aonde você estava lá 2 anos atrás, antes de emagrecer esses 22 quilos aí. Então, pensa agora aí nessas mulheres todas que estão exatamente na situação onde você estava antes e dá um conselho para elas. O que que você diria para elas? Bom, um conselho que eu dou é: arrume um tempo para você. Ainda que seja diminuir um pouco do seu sono, porque foi isso que eu fiz. Eu sou uma mulher muito, muito ocupada. Eu comando um salão de beleza, onde eu tenho uma equipe com 12 pessoas no total. Eu sou mãe, eu sou vó, eu sou dona de casa, como muita gente.
mas eu encontrei um tempo para mim, e o tempo foi diminuir o meu tempo de sono. Eu dormia até às 6h30 e hoje eu acordo às 4h30 para me treinar. É esse o tempo que eu encontrei para mim. No começo não foi fácil essa mudança de hábito, mas em menos de 3 meses eu estava totalmente adaptada. O conselho que eu dou é só comece. Ainda não fique esperando criar a vontade ou a coragem, como a gente dizia antes. Eu quero criar coragem para me fazer. Não, faça que a coragem vem. Comece primeiro e depois o prazer virá. Só isso que eu tenho para dizer. Legal. E por que que você acredita que outras mulheres precisam viver isso que você está vivendo também? Bom, professor, estar de bem com o nosso corpo, vestir a roupa que a gente quer e não a roupa que serve para a gente, ela traz uma satisfação pessoal muito grande para toda e qualquer mulher. Então, de mulher eu entendo, eu sou cabeleireira, já faz muito tempo. Então, assim, todo mundo quer estar bem consigo mesmo. Não é para mostrar para os outros, não é para conquistar uma pessoa, até porque eu fui casada durante muitos anos, mesmo com esse corpo. Não é um corpo, né? Não é para os outros, é para a gente. É para olhar no espelho e se sentir bem, se sentir bonita mesmo, porque eu sempre quis me sentir bonita, eu sempre quis me sentir bem. E eu acho que isso traz satisfação pessoal para todo mundo, para homens e mulheres, mas muito mais para as mulheres, porque os homens são mais tranquilos, eles não se preocupam se a barriguinha está grande, mas nós mulheres nos preocupamos sim. E o É que que isso. mais mudou na sua vida além do peso? É essa coisa mesmo de eu estar sempre de bem comigo mesmo. Eu sou uma pessoa normalmente bem-humorada, normalmente uma pessoa positiva, mas eu consegui ficar ainda mais positiva. Outra coisa, além da minha pressão alta, eu não tinha nenhum problema de saúde. Eu tinha uma saúde boa. Porém, recentemente eu fiz uma bateria de exames e eu comparei lá atrás com aquela de 2 anos atrás e tudo ainda conseguiu ficar melhor. Tudo. Colesterol que era bom ficou maravilhoso. Eu não vou saber os nomes de tudo, mas tudo que tinha nos meus exames que não era ruim, ficaram maravilhosos. Então, assim, eu fui para buscar apenas beleza. Era isso que eu queria. Eu queria me sentir bonita, eu queria me sentir bem. Mas eu encontrei muito mais saúde. E agora, nessa minha recuperação da minha cirurgia, que foi uma cirurgia muito grande, o cardiologista me disse: você vai ver a diferença de uma cirurgia hoje para suas cirurgias antes, porque agora você é uma atleta. Eu até ri, falei: será que eu sou esse tanto de atleta que o senhor está dizendo mesmo? Ele falou: alguém que treina mais que 1 hora por dia, 5 dias por semana, é atleta sim. Eu falei: bom, eu treino 1 hora e 40, mais ou menos, todos os dias. Ele falou: você vai ver. E eu realmente vi, a minha recuperação foi praticamente um milagre. O médico me deu para me voltar a dirigir de 20 a 30 dias. Com 6 dias eu estava dirigindo, por necessidade, obviamente, mas eu estava dirigindo muito tranquilamente, sem esforço do tipo, meu Deus, eu tenho que ir. Não, eu fui e fiz. A minha cirurgia eu não sofri quase nada, em vista da outra que eu tinha feito, que eu sofri muito. Eu precisei de uma rede de pessoas ao meu lado até para me dar banho. Eu mesma tomo banho sozinha, eu mesma faço meus curativos. Eu só precisei nos primeiros dias de alguém para fechar o macaquinho, porque eu não podia fazer muito esforço e ele é bem apertado. Mas hoje eu já consigo fechar ele tranquilo, eu mesmo faço meus curativos, eu mesmo tomo meu banho sozinha. Eu dirijo, eu vou, eu venho. Eu voltei a trabalhar sem pegar peso e sem fazer força, gente. Mas muita coisa eu posso fazer tranquilamente, porque eu estou muito bem. Ah, que bom. Parabéns, Solange. Parabéns pela sua mudança, parabéns por toda a transformação e parabéns por ter compartilhado aqui essa história também com outras pessoas. Tenho certeza que isso vai inspirar muita gente aí a seguir o mesmo caminho que você seguiu, tá? E quem faz mentoria comigo, ou qualquer curso que seja, cansa de ouvir falar de Tony Robbins e Napoleão Hill, né? E tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que é: nos momentos de decisão, seu destino é traçado. Então, no momento que você toma uma decisão, que foi lá atrás, quando você falou, não, eu vou, nem que seja só para jogar na cara do médico que eu estou fazendo alguma coisa.
foi ali que seu Foi destino assim. mudou, foi ali que você começou toda essa transformação que você está vivendo hoje. Então, parabéns pela decisão e por tudo que você Quando fez. alguma coisa muda, professor, tudo muda. Muita coisa muda. A gente muda uma pequena coisinha e muda muita coisa na nossa vida. Exatamente. Uma coisa, um detalhe que a gente mexe, às vezes parece pequeno, um pequeno passo ou o primeiro passo, mas faz diferença total. Então, quem está assistindo aí, que talvez ainda não tenha dado esse primeiro passo, saiba que é o primeiro passo que vai fazer toda essa diferença aí, tá bom? Obrigado, Isso Solange. mesmo. Então, tenha um bom dia Nada, e um bom dia também a galera bom toda que está assistindo aí. dia a todos. Tchau, tchau, galera.